Muito boa tarde, como estão, queridos amigos? Como estão as pessoas que estão aqui pelo Google Meet? Tudo bom com vocês? Sim, Por aqui sim, também tudo está bom. tudo bom. Como está a Vanice, a Adriana, a Neris, a Cris, a Juana, a Fátima? Me alegro que estão presentes, né? Hoje vamos dar continuidade com este curso do Senhor Gautama Buda, com seus discursos, né, os sutras, e hoje vai ser o último que vamos falar justamente no mês de junho, que se celebra na lua cheia do mês de junho, justamente o Senhor Maitreya dá o discurso que seja uma luz para si mesmo. E nesse dia da lua cheia se celebra este último discurso que o Buda recitou, ensinou, que depois os estudantes escreveram no Tripitaka. E é muito importante cada partezinha que diz. Por isso, agora, antes de fazer o serviço, vamos a explicar um pouquinho de que se trata. Temos o material. Aqui, espera lá. No livro do Sutra de Rubén Cedeño. Um pouquinho aqui. Aqui temos as capas dos livros. Os sutras, em especial, foi o primeiro, o vermelhinho, Sutra Mahasutras, e também o Prajnaparamita Sutra, o Sutra da Sabedoria Perfeita. E hoje, justamente, eu utilizo este livro do Gautama, de Rubén Cedeño, que fala bastante sobre esta última récita o discurso. E primeiro de tudo, espera que estou me confundindo com os negocinhos, como se chama este? Tenho dois e me estou confundindo um com o outro. A ver. Aí está, espera lá, não foi para trás. O que falou Gautama quando ele nasceu? Ele nasceu um menino acordado, um menino que já caminhava e estava com os olhos bem grandes e acordados. E ele caminhou e deu 7 passos. E em cada um desses passos se diz que floresceu uma flor de lótus. E ele, sempre mostro esta estátua, ele, como essa estátua que está aqui na diapositiva, se diz que levantou seu dedo e que ele falou? Eu vou atingir a iluminação. Então, todos juntos, vocês querem atingir a iluminação? Que seria, sim, todo mundo, né? Se Deus quiser. Essa iluminação seria dar-se conta, ter consciência, esclarecer-se, ser pessoas despertas, acordadas. Então, a gente pode levantar o dedinho, o dedo índice, e falar todos juntos: eu vou atingir a minha iluminação. Para depois poder ajudar aos outros também a esclarecer a sua consciência. E o ensinamento do Buda, o propósito do ensinamento do Buda é o encontro consigo mesma e a solução das situações por meio do reconhecimento da realidade. No ensinamento do Buda nunca se fala a palavra Deus, e sim, através da realidade das coisas, e de nos encontrar nós mesmos como seres divinos, poder autorrealizar-nos, ou atingir, como falamos, a iluminação. E vamos começar com isto, então, o tema. Fátima, pode deixar um silencioso, por favor? Seja uma luz para si mesmo. Antes de falar, na realidade, no discurso fala lâmpada, né? Uma lâmpada, que seria a luz. Antes de entrar dentro de nosso universo o nosso interior, primeiro temos que observar, como observa aí esse rapaz, né? Que está observando? O que vocês acham que está observando? O sol.
Muito bem. O horizonte. O horizonte, a A natureza, a imensidão, paisagem. a natureza, mas ele está em silêncio, aparentemente. Antes de ver essa luz dentro de nós, temos que observar a luz de fora, por fora, o exterior. E, como vocês falaram, que observamos fora de nós que tenham luz? Primeiro falaram, certo, o sol. Que outras coisas que tenham luz? As estrelas. As estrelas, que mais? Nossa, estamos em um quarto. Vocês estão escuras? Não, está no claro. Mas por que está no claro? Porque tem uma luz acesa, a luz natural. Então, a lâmpada. Ou uma luz de uma lâmpada. Na luz de uma lâmpada. Que mais tem luz? E tem a luz interior também? Não, estamos vendo por fora primeiro. Sim, só a externa. Porque a luz interior, eu não me vejo um foquinho aqui de luz. Aqui. Não, a minha luz, por exemplo, é aquela luz que vem de dentro, que me ilumina, que me incentiva, que me anima, por exemplo, a fazer uma aula boa. Isso vem depois. Agora estamos vendo a parte externa. Tá. Que mais? A luz das velas. Muito bem, Adriana, a luz das velas. Eu também identifico, aí coloquei também, identifico o fogo, né? Como a luz da vela, também pode ser o fogo da cozinha, né? Que nos dá luz, nos esquenta. Flare. O chuveiro, que através da eletricidade a gente pode tomar um banho quentinho. Ou eu coloquei uma aquecedora e com esses dias de frio aqui, pelo menos aqui em São Paulo, né? Que está fresquinho, precisaríamos desse aquecedor, né? Seja a gás ou elétrico, mas nos dá calor, nos dá bem-estar, son como indispensáveis, porque se não tivéssemos sol, não estaríamos vivos. Se não tivéssemos o fogo para poder fazer a nossa comida, ou não teríamos eletricidade para poder ver, para poder enxergar, né? Que importância todo esto da luz. E como aí vamos ver um pouquinho agora, a luz dentro de nós, que já a Vanice falou alguma coisinha. Que vocês falariam sobre essa frase, ser uma luz para si mesmo? Para ser uma luz dentro de... Que seria isso? Para si mesmo. O que vocês pensam? Quando você fala, não sei, aqui tem umas quantas que tiveram... Quem teve... aí a Nery está com a filhinha, né? Como se chama sua filha, Nery? Natália. Natália, quando vocês tiveram... Muito bem, Natália, como está? As pessoas que... Aqui, as mulheres que tiveram filhos, não falaram alguma vez? Essa menina, esse menino é uma luz, né? O que seria isso, ser uma luz? Porque te dá clareza também. Eu acho que te dá clareza em certos cenários da vida, né? Isso, falar que é uma luz melhor, que tem um pouco mais de clareza com as coisas, né? Clareza com as coisas, que a menina desperta, que é inteligente. Isso, que mais? Luz para si mesmo. Amor. Quem falou amor? Amor nem tanto, entra dentro das qualidades, né? O que eu penso assim. De você ser uma pessoa de amor, de boa vontade. Isso. Amor pode ser, sim, é um aspecto de nosso Deus interior, o amor. Mas também, só do amor a gente não vive, né? Precisamos de quê? Mas não seria, Virginia, não seria que temos que ter clareza com os 7 aspectos de Deus na nossa vida? Também. As expressões de Deus desenvolvidas, muito bem. Não somente o amor, sino também a sabedoria,
a prosperidade, a pureza de intenções, ter fé, ser verdadeiro, saudável, muito bem. Ter consciência de ser. Consciência de ser, porque eu posso ter consciência de como roubar, tiro poder, mas ter consciência de ser, de ter a consciência de Deus dentro de nós. Também dar-se conta das coisas, observar e perceber as coisas, perceber a realidade, perceber quando o outro está sofrendo, perceber quando tem uma plantinha que está morrendo, que está seca, que precisa de sol. Perceber quando temos, ou darnos conta quando temos algo que debemos transmutar, algum desconforto interno, quando brigamos com alguém nos sentimos mal, dar-se conta, não culpar o outro e sim, o que eu estou fazendo mal, que estou me sentindo assim, e resolvê-lo. Vanice está... Eu não gosto de falar cada minuto que silenciem os microfones. O importante é que tem muito barulho e chega aqui na gravação. Então, falem e depois ativem o mudo. E outra vez falem e ativem o mudo. Muito bem. Ser sábios, pessoas sábias, que já tivemos várias vivências de alguma coisa, aprendimos e já, através da experiência, não cometer de novo os mesmos erros. Como a gente falou, a Neris falou também, as qualidades divinas desenvolvidas. Sim, Neris? Assim como tu está falando de dar-se conta, isso mesmo. Dar-se conta primeiro de nós mesmos, porque às vezes nossa vida é um desastre, né? Neris, fala devagar, assim, porque está falando muito rápido, e o áudio está forte, não sei o que tem, e para que se escute na gravação. Dar-se conta? Está me ouvindo? Sim. Assim? Sim. Tá. Quando tu diz ter consciência do ser e dar-se conta, a gente tem que dar conta primeiro de si mesma, das coisas que a gente está fazendo errado, das coisas que a gente tem que melhorar para chegar àquela qualidade de peixe, qualidade de ter, né? E pelo que interpretei, é primeiro dar-se conta, sim, das coisas que nos faltam, que somos mal educados, que agimos com a emoção, sem pensar primeiro, que não nos colocamos no lugar do outro, que somos agressivos no dia a dia, quando acordamos, que não cumprimentamos o vizinho, nem o taxista. Primeiro, perceber em nós, sempre em nós, porque como vamos julgar, que nunca se julga, mas como vamos condenar o outro se nós somos piores? Então, primeiro, observar o que a gente tem de bom, também o que tem de ruim, e transmutá-lo, não ficar chorando, nem, eu sou assim, eu não tenho estudo, eu não sei usar o computador, eu tenho medo de me expor publicamente, essas coisas negativas, dar-se conta que não nos faz bem. Transmutar, ir para frente, resolver, né? Capacitar-se, enfrentar os medos que a gente tem e libertar-se desses medos que não nos levam a nenhum caminho. E depois, ver as qualidades que a gente tem desenvolvidas e outras que não tem, né? E praticá-las. Vou desenvolver o perdão com esta pessoa que sempre vem a me atacar, vou ser humilde, vou enviar... Vou envolver essa pessoa no meu círculo de amor para abençoá-la, tratar de não agredir o outro, fazer as coisas diferentes. Aqui, Paulo, o Veneciano, nos diz a conexão consciente, entre a mente externa e a presença interna de cada corrente de vida deve ser restabelecida pelo desenvolvimento da harmonia e do equilíbrio. Aqui Paulo nos está falando dessa conexão que a gente tem com nossa consciência
E a presença interna que pode ser o ser divino, tanto faz o Cristo interno, né? O nosso ser, mas primeiramente para chegar ao nosso, na presença de Deus eu sou, temos que ter contato com o nosso ser interior, que é o Cristo interno. Esse contato deve ser feito com harmonia e equilíbrio. Ou seja, se temos as emoções desequilibradas, nunca vamos poder ter contato com nosso ser. Manter a calma, a imutabilidade, como nos diz o Senhor Gautama. Ter a mente positiva, harmoniosa, en equilibrio. Ustedes saben, cuando a gente está tranquilos, cuando estamos con la mente en paz, con las emociones calmas, que ahí a gente pode, o deberíamos hacer esa conexión, restabelecer. Por qué que fala a palabra restabelecer? Porque en algún momento ya teníamos esa conexión. No comienzo de nuestros tiempos, como evolución de seres humanos, éramos espíritu, éramos luz. Después teve a queda da humanidade, y esa conexión con nuestro ser se perdió. Ahora otra vez estamos nos restabeleciendo y tratando de nos tornar esos seres divinos y no dar poder a nuestra personalidad, esta personalidade que é a mente, que pensa besteira muitas vezes, as emoções que a gente muitas vezes não controla. E nesse restabelecimento, através da harmonia e do equilíbrio, perdão aqui, vemos que as pessoas e nós como seres humanos, quantas coisas pensamos? Espera lá que se me seque. Ahí tem una mesa de pessoas que están, cada um com seu tema mental. Podem estar falando de algo, mas essa mulher está pensando em que está pensando no seu trabalho, que está bem cansada. Outro está, aquela mulher está pensando que tem que ir no médico e está com medo de que apareça uma doença que é ruim. Ese está pensando en ganar dinero, cómo hacer para ser millonario y tirar o cargo do amigo, que está en un poder, en un cargo mayor que él. Ese de aquí puede estar pensando y angustiado por las brigas que teve con la enamorada, con su esposa, Esa está con miedo de que está duvidando si deixou a porta aberta da casa e está com medo que entren os ladrões. Esse de aí está deprimido e não quer voltar para casa porque se encontra sozinho. E assim a mente humana está sempre preenchendo esses espaços vazios com coisas negativas, é muito ruim. Em vez de ancorar-se en nuestro espíritu, en esa luz que está dentro de nós. Aproveitar a desenvolver virtudes, a fazer o bem, ser caritativos, estudar metafísica, Que quantas vezes a gente pergunta a mesma coisas e vocês, ficam no vazio, assim, ou não sabem como se expressar. É muito importante o estudo do ensinamento, as bases, por isso a gente vai começar com o livro novo de Pilares, dessa versão nova, para... Eu quero que vocês estudem e que estudem para que esteja na língua, na ponta da língua, quando alguém te pergunte o que é a metafísica, o que é essa lei espiritual, o que é o Cristo interno, que vocês saibam, não na teoria, sino no que vocês colocaram na prova, E agora que estou lembrando, que eu mandei umas perguntinhas para vocês, Agora que me estou lembrando, que não para todos, mas mandei para os que já estavam no curso. Depois vou ver aqui o WhatsApp. O que eu mandei, se vocês fizeram a tarefa. Ou vocês esqueceram. Alguém lembrou disso? Deixa eu ver aqui.
A ver. Aqui está. Ser luz para si mesmo, né? Bom, mas vamos ver aqui, vou perguntar aqui mesmo. Y temos esa mente como ese laberinto, que quando tem que resolver um assunto, a gente se perde. A mente divaga, a mente voa em muitos assuntos assim, não consegue resolver nada. Por quê? Porque o caminho que te leva à solução direita, espontânea e neste momento é você deixar toda a situação nas mãos de seu ser, nas mãos, por assim dizer, nas mãos, porque é consciência e é luz, é vibração. Deixar tudo para Deus resolver, que te leva sempre na solução, na saída direita e espontânea e automática. E não deixar que sua mente se enrole, né, se perca en ese laberinto de no hallar nunca una solución. Y un asunto que llevaría unos días para se resolver, no ficaríamos un mes, 2 meses tentando resolver esa situación. Dice aqui, quando o estudante concentra sua atenção na sua própria presença eu sou, com amor, com sinceridade, com humildade, reverência e gratidão, começa a atrair mais luz dentro do seu ser externo, através do cordão de prata que conecta a chama do seu coração com a sua presença eu sou. Quem me explica um pouquinho isto que está falando? É fácil, né, para interpretar, mas que seria concentrar sua atenção na presença, né, no seu ser? Quem é que vai falar? Eu posso, quando o estudante concentra sua atenção, quando a gente fica com a atenção, tipo, não no problema, e não na virtude de Deus. Em enfermidade, a gente não vai centrar sua atenção vou morrer, vou ficar doente, tenho que ir no hospital, como que eu vou fazer? Então, quando a gente está desconectado da presença, a gente tem que mudar a atenção na saúde, nas virtudes de Deus, contrárias ao problema. Por aí também iria, sim, mas aqui fala que começa a trazer mais luz, né? Quando a gente medita, não somente para resolver um problema e focar em alguma virtude, sino quando a gente entra em conexão com o nosso ser, quando a gente respira, sente, se acalma e tenta se conectar através da não visualização, e sim sentir a presença, sentir essa luz dentro de nós, atrai mais luz, mas se não temos um constante diário em nos conectar uns minutos, pelo menos que seja com nosso ser, vai ser um pouco complicado a gente irradiar mais luz. Mas se temos contato direito, que seja, não é um contato sobrenatural, é fechar os olhos, ficar tranquilos, quietos, com o corpo quieto, com a mente quieta, com as emoções quietas, e respirar, sentir sua respiração, se acalmar. Esses minutos de silêncio esclarece todo, se abre o céu da sua mente, e depois você começa o dia tranquilos, resolvendo situações que antes não podia resolver. E esta personalidade começa a irradiar essa energia divina, e faz que, aí diz, a chama do seu coração, que seria nosso Cristo interno, a consciência crística, se una a través do cordão prateado, que é o cabo de conexão, por assim dizer, energético que temos. Estamos vivos por ese cordón prateado que nos conecta con nuestro ser,
que o espíritu se conecte con nuestro ser interior, con nuestro Cristo interno, ¿no? Por consecuencia, esa luz que está vindo adicional, faz que ese cordón de prata, en vez de ser un punchinho, como si fuese a punta de esta caneta, ¿no? Ele cresça. Ese cordón de... Na medida que a gente irradia más luz, a luz de seu ser también se expande, te da más luz, de acuerdo a luz que você dá aos outros y a luz que você irradia, ¿no? Aumenta en tamaño, poder, eficacia y radiación, ¿no? Y ese Cristo interno se expande, se mantém aceso quando a gente ancora a atenção na luz de nosso interior e não nos problemas. Temos 24 horas do dia. Quando dormimos, que são 8 horas, 6 horas, 7 horas, também criamos karma, também estamos pensando em coisas boas e em coisas ruins também. Deixa eu ver alguém que está querendo entrar aqui. A Fátima. E o resto do dia que estamos acordados, 50% más 1% pelo menos do dia que sejam pensamentos e coisas boas, né? E não sempre negativos, mal-humorados e tratando mal a todo mundo, porque você pode ter acordado, não sei, com algum desconforto, não. Espera lá, que se me salió aquí. Y aquí tengo una fotinho, una representación de nuestro ser, con la conciencia de bondad y sabiduría y el amor. Se expande. Aquí el señor Gautama nos dice, a luz que está dentro de mí, está también dentro de vocês. Essa luz é o casulo dentro dos corações de toda a humanidade. Estimular e expandir esse casulo até que se transforme em um loto aberto é o propósito pelo qual sirvo e que vocês também servem, né? Aqui vamos ver o casulo que chama, no começo, temos es una flor fechadinha así, O Cristo interno está representado en Oriente como una flor de lotus, Y ese botón de esa flor de lotus se encuentra fechado para la mayoría de los seres humanos, Esa luz que está dentro de nos es como un botón de flor de lotus. Y a medida que desenvolvemos nuestra conciencia, como estamos conversando, desenvolver las virtudes divinas, las pétalas de ese lotus van se abriendo, até ficar plenamente florecido, abierto, transformándose en un individuo con conciencia crística, clarificado. Aquí vemos la foto de un botón de flor de lotus y aquí vemos un loto completamente abierto. Esas pétalas que vemos son las virtudes que desenvolvimos ya. No sé qué virtudes vocês desenvolveram ya, que vocês perseveran. Que podem falar, isso daqui eu já tenho resolvido. Mas é um pouquinho, não vou falar difícil, mas eu tenho desenvolvido o amor. Não é tão assim, porque às vezes se ofendem. Eu tenho desenvolvido a inteligência. A gente sempre está aprendendo coisas. Pureza, somos pessoas puras. Até que ponto somos puros? Às vezes alguma mentira, alguma coisa te pega. Saudáveis completamente também estamos nisso. Prósperos, completamente prósperos. Tem pessoas que sim, que desenvolveram completamente a prosperidade. E outros que... mas tem que ver essas pessoas que desenvolveram a prosperidade, que são prósperas,
ficar sin nada y desenvolver de nuevo, que el dinero venga, porque es muy fácil nacer en una familia con dinero, con todo, ¿no? Entonces, por eso son prósperos y tienen todo. Mas ficar sin nada y recomenzar rápidamente. Tem empresarios que no importa, a veces que comecen, fechen una empresa y abran de nuevo. Siempre tienen suceso, porque eles sí tienen desenvolvido esa prosperidad, saben cómo dirigir o dinheiro, ser empreendedores e tudo isso. Então, não posso falar para vocês o que virtude tem desenvolvida, mas pelo menos o que estão desenvolvendo, as coisas que vocês percebem que dia a dia vocês são e que podem melhorar. Às vezes, Virginia, acontece assim. A gente acha que vai por um caminho. Tô indo bem, tô fazendo as coisas certas. Depois você começa a perceber que ainda te falta muito. Chega um cenário onde tu perdes tudo que tu avançou, que tu não tuviste uma tolerância, onde tu achavas que já eras tolerante, onde tu achavas que não, agora sim, eu sou uma pessoa que desenvolve amor. Então, às vezes vem um cenário onde tu entende que não, eu não tenho nada de amor porque aconteceu esse cenário, eu não consegui. E ali, tu vai percebendo que te falta bastante. Porque tu acha que tu é, até que chega uma situação de tudo. O importante é perceber na hora que a gente está errando e voltar para trás, pedir perdão, reconhecer. O importante é reconhecer. Pior de tudo que as pessoas não reconhecem, não percebem sobre os erros, pensam que têm razão e ficam com essa postura. Mas alguém mais que quer falar? Só a Nery está comigo aqui. Pessoas calmas, eu vejo virtudes em vocês, que não se acha que vocês não sabem quem vocês são. Não se reconhecem, né? Que vocês têm coisas boas, que as pessoas falam para vocês. Às vezes as pessoas falam que eu sou muito simpática, às vezes não sou simpática, mas a maioria das vezes trato de ser simpática, né? Não tem nada a ver com a gente ficar um pouco séria, disciplinada, com algumas questões, mas Vanice, eu estou vendo você uma pessoa que é amorosa, eu não te vi nunca chateada ou gritando com alguém, com caráter forte, né? Mas vocês não querem falar de vocês, então que a aula se chama seja luz em você mesmo, como é? Em si mesmo, e não falamos de nós? Então, que dá? Ninguém está vendo vocês. Então, quem fala não se sabe quem está falando. Podem falar, né? Não tem virtudes. Que pena, né? Quantos anos que a gente está na metafísica? 10, 12 anos. E eu vejo que não desenvolveram virtudes, né? Porque não estão falando. A Nery não, porque a Nery já falou bastante. Eu só queria dizer um evento que aconteceu. Posso, né? Então, às vezes, quando tu falou que tu tem uma filha, sim, a gente aprende muito com os filhos, entendeu? A tolerância, o respeito também para eles, porque a gente às vezes é criado de um jeito que não está certo, o que não é o melhor. A gente quer melhorar a causa do filho, né? E às vezes eu começo a me observar quando eu fico já como que, olha, então eu tento respirar, tento me acalmar. Então eu acho que é uma aprendizagem também. Às vezes não, porque já eu fico como que, e depois me arrependo, né? Porque eu observo que fiz errado. Então ali eu tento não fazer de novo, tento procurar me orientar com psicólogos, com tipo Rio, porque às vezes a gente não tinha 16 pessoas. E aí entra o negócio da inteligência. Eu não sei, às vezes, controlar um cenário, mas então eu procuro ajuda. Como eu posso aprender? Como eu posso lidiar? Se acontece isso, o que eu posso fazer? Também para eu também instruir, porque às vezes eu não tenho conhecimento tudo.
Mas a gente procura ajuda, um livro, informação, e a gente já, na próxima vez que aconteça isso, eu vou agir desse jeito. E aí, a gente vai avançando. Só que é difícil às vezes. Tá, eu não posso falar, tira o poder. Mas a gente tem que se observar bastante. A observação é tudo na vida, observação e melhorar. Aqui ninguém quer falar, é muito chato para mim, sabe? Porque eu conto histórias, eu me sincero sobre a situação da minha família, da minha irmã, mas vocês ficam como um cheiro, sabe? Não querem, não, eu acho que tem medo de se expor, esse é o assunto de vocês. E ninguém vê vocês, ninguém conhece vocês. A gente estamos online, claro, neste momento não estamos presencial, mas estamos como em família, assim, como você vai aprender se você não se conhece? Não sabe que tem, que é boa, que não é boa, vocês não se observam, ou não querem falar. Estou falando das coisas boas, não estou falando das coisas ruins, porque as coisas ruins, tudo bem, eu falo as coisas que eu tenho ruim. Eu falei que tenho às vezes mau caráter, mas é difícil poder fazer uma atividade de ser recíproco, esto de falar quando vocês ocultam o que vocês são, para mim. A Juana, por exemplo, eu vejo a Juana, que eu tenho semanalmente com ela aulas de espanhol, de português, perdão. Ela é disciplinada, extremamente disciplinada. Ela estuda todas as aulas, ela escreve todas as aulas. Ela tem uma rotina que não pode perder um dia de estudo. Ser disciplinada é uma virtude, Juana. Que você percebeu que você é assim. Tem outras virtudes, tem ser carinhosas. Vanice é carinhosa, pelo que eu vi. Mas eu não sei, porque eu não sou a Vanice. A Adriana não conheço muito, Adriana, mas Cristina conheço bastante. Vocês têm bastante virtudes. Só que não falam. Então, eu penso, nesse silêncio, que vocês não sabem as virtudes que vocês têm. E é triste isso daí. Que vocês não saibam as coisas boas que cada um de vocês tem, né? Então é importante, a partir de hoje, se observar. A Adriana está levantando. Não pode falar, Adriana. Às vezes a gente fica um pouco tímido para falar das nossas virtudes, né? Eu sou uma pessoa que, aonde trabalho, todos falam que eu sou bastante prestativa, bastante atenciosa. Tá ok. E, assim, eu sou bastante amigável também, mas também tenho o meu caráter. Então... a gente tem, não é que 100%, estamos falando isso, não é que desenvolvimos uma virtude 100%, estamos dia a dia, mas temos qualidades, né? Que se expressam no dia a dia muito mais que outras, né? Nos medos, por exemplo, a falta de comunicação, que também é um defeito de cada um, né? Estou percebendo que vocês não querem se comunicar comigo, porque estão em silêncio, mesmo falando, eu não tenho nada, eu não sei, não importa que falem, eu não tenho nada, eu não sei quem eu sou. Então, outros podem falar, não, você é tal coisa, eu percebo tal coisa, aí você pode falar, é um pouco sim, mas não tanto, né? Temos virtudes que vocês já devem conhecer, como eu sou perfeccionista, é bom isso daí? É muito bom, mas no extremo também não faz muito bem para cada um. Então, tanto a virtude como os defeitos, a gente tem que conhecer, gente, né? É tarefa para vocês, ficar um pouco em silêncio e não perguntar aos outros. O que vocês fazem de bem e o que vocês fazem de errado. Uhum. Você tem razão, Virginia. Não fique triste com a gente. Não, eu não estou triste, eu estou conhecendo. Eu sei que me deixa no vazio muitas vezes que eu pergunto, mas agora não estou perguntando uma definição de algo. Estou falando, é sério isso, é muito sério. Estou falando de vocês mesmas. Estou falando de como vocês se reconhecem, né? Eu sou muito eu sou sorridente normalmente, e eu sempre lembro que eu aprendi na metafísica que o sorriso é uma qualidade divina, é uma qualidade
divina de Deus, assim, da presença eu sou, sabe? Porque ele é contagiante. Então, eu sou Claro. assim. Eu É vejo muito isso. importante ficar sempre feliz, sorrindo. Mesmo nos dias que não são tão bons, sempre dá um sorriso para o outro que está precisando, né? E identificar-nos como seres divinos, né? Estamos há muitos anos tratando de desenvolver as virtudes. E eu sei, por exemplo, que aqui tem pessoas que falam demais. Tem algumas que eu sei que são mais ou menos tímidas, que tem que transmutar isso aí, mas tem outras que falam demais. Fica em silêncio, como que pensaria não ter muito interesse de falar na aula. E para ficar numa teoria, explicando só verbalmente, não, a gente não aprende nada, né? Na maioria das pessoas, o saber interno se encontra apagado e um facilitador pode fornecer esse combustível para que se acenda. Ser lâmpadas para si mesmo se alcanza com o auxílio de um mestre, como foi com os estudantes do Senhor Gautama e também com todos os mestres da hierarquia espiritual de Shambhala. Aqui está falando, vamos falar bastante dessa ser lâmpadas para si mesmo. Isto que ensinou o Senhor Gautama na seu último discurso, sua última conversa com os estudantes, ele falou isso porque todos os estudantes já eram como iniciados, né? Mas trouxe alguns problemas esta frase de pessoas, de estudantes que se separaram do facilitador, falando que eles já eram luz para si mesmos e que não precisavam, né? De um facilitante, de um facilitador. E todos os mestres, todos os grandes sábios do mundo sempre tiveram um mestre, um instrutor, que ensinou seus primeiros passos, como também os filhos, nós todos somos filhos, que aprendimos a caminhar. Se não tivéssemos a mãe ou o pai que nos ensine a dar os primeiros passos, ou os professores que nos ensinen a ler e a escrever, ¿qué seríamos? No sería de nada de nós. No teríamos cultivado a inteligencia, no saberíamos leer. Tanto así no ensinamento espiritual. Siempre se precisa de un mestre que nos guíe. Que como dice aquí, o facilitador é o dedo que aponta o sol e diz onde ele está. O facilitador não é o sol, mas te guia para que você mesmo encontre seu sol interior. E eu coloquei esta foto que acho bem interessante, que se alguém quer explicar o que significaria para alguém de vocês, que tem umas, como se chama? Unos fósforos. A ver, Adriana, que me diz, Adriana? Eu vejo essa foto como você dá, às vezes, um passo atrás e não seguir o rebanho, fazer as coisas igual a todo mundo, às vezes, dependendo da situação. Mas por aí, não, nesse caso, por aí não vai, porque vemos que um fósforo acendeu e estão acendendo os outros fósforos. Estou falando desse fósforo que não se acendeu. E esse que não se acendeu, ele impediu que os que vêm por trás se acendam. Então, é como que eu sou uma luz para mim mesmo. E minha luz irradio para vocês. E vocês, como multiplicadores, também são luzes para vocês mesmos, irradiando luz aos outros, à família, aos filhos, aos companheiros de trabalho. Quando se nega a ser essa luz interior, atrapalha essa corrente de luz para os que vêm por trás. Por isso eu coloquei aqui esse decreto que podemos fazer todos juntos. Eu sou a luz que me clarifica e ilumina o mundo. Eu não vou me esclarecer ou iluminar só para mim. Eu vou expandir essa luz aos outros.
Y como esa foto, todos iluminar, que no fique ninguém sin a luz do seu interior acesa. Y aquí está que nos conta en este libro Gautama de Rubén Cedeño a interpretación incorrecta de esa frase do Buda ser una luz para sí mismo. ¿Qué significa? Significa ser extremamente inteligente, brillante, criativo, único, original, incomún, ser diferente, ¿no? Para mejor, ilustre, sin imitar o copiar nada de ninguém. Mas cuando alguien no es así, eso no es comprendido. Y acredítase que signifique abandonar, trair, separarse y no estar con ningún facilitador, profesor o gurú. Vou ser una luz para mí mismo, voy a estudiar sozinha, no dependo de ninguém. Y cuando no estás esclarecido, imposible se esclarecer sozinho, si no ten un guía, un mestre, un facilitante físico, como también un mestre espiritual, alguien de la jerarquía espiritual de Shambhala que nos esté ya guiando en esta senda interior que a gente está transitando. Paradoxalmente, todos aqueles que son luces para sí mismos, tanto na espiritualidade quanto no mundo externo do conhecimento, honran, antes de tudo, aquele que os instruyó. Y eso es así, y vocês reconhecem quando as pessoas que son católicas o cristãs van para a igreja y ayudan o padre para llevar y traer para algún lugar, cuando compran velas para el altar, para ayudarme a embelezar con flores, cuando convidan al padre o facilitador para comer después de actividad y como forma de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento pela instrucción, pelo bem que aquele ensinamento está haciendo a cada uno de nós. Diz o mestre Lorlin, o Deus por assim dizer, o ser da felicidade, cada mestre, embora seja ascensionado, possui seu próprio mestre superior y divino, llamado en Oriente o seu gurú. Todos os mestres ascensionados y todos os santos y todos tuvieron un mestre, un guía, ¿no? Como nos, que somos tan pequeñinos, nos vamos a tener un facilitante, alguien que nos guíe en este transitar a luz, ¿no? Tengo una historia interesante relacionada ao señor Gautama Buda, que él narra una encarnación de Gautama, como Sumedda. Na época, ahora vamos a ver, a gente estaba evoluindo en un reino animal, no tínhamos ni pasado para a evolución humana. Muchos millares de años atrás, naquela época, existía un Buda físico, ¿no? Que se llamaba Dipankara. Y el señor Gautama estaba encarnado como Sumedda. Que él era un hombre muy rico y él renunció a todas sus riquezas y se fue al bosque para llevar esa vida de ascetismo, de renunciar a todo, a sus riquezas, millones de años atrás. Millones, a gente no era humano, estábamos evoluindo como animal, no reino animal, imaginen, outra cadena e ronda de evolução, outro tema esse daí, mas já existia, Gautama como Sumedda, era uma encarnação dele. A ver se vocês me seguem. A ver. E esse Buda Dipankara estaba encarnado físicamente y Sumedda, que era el señor Gautama, una encarnación, ficó sabiendo que o Buda vinha al lugar donde él se encontraba.
Lembren que Buda no es somente Gautama. A palavra Buda é iluminado, né? Clarificado. Então, naquele tempo, o Buda encarnado era Dipankara. Y Gautama estaba encarnado, que no se llama Gautama, sino, ni también se llama Buda, mas para a gente compreender, o Buda naquela encarnação era Sumedha, aquele rico que renunciou a tudo. Que foi até o local e viu que o Buda de Páncara estava por atravessar um lago cheio de lama. E o que Sumedha fez? Se jogou no chão para que o Buda de Páncara pudesse caminhar sobre ele a modo de tapete para que o Buda não fique sujo. E supostamente o Buda caminhou por cima de Sumedha, né? Aqui está. Espera lá um segundo. Me pedindo para entrar. Não consigo adicionar. Permitir. Aí está. E quando o Buda de Páncara passava pelo Sumedha, que foi o Gautama, Sumedha pensou: tomara que um dia eu possa ser um Buda como Dipankara, para aliviar o sofrimento de todos os seres e libertá-los. Estão me seguindo a história? Muitos séculos, milhões de anos atrás, uma encarnação do Buda, Gautama, que era Sumedha, um milionário que renunciou a suas riquezas e foi fazer uma vida de asceta, renunciou a tudo, conhece o Buda de Páncara, que queria ser como ele. Quando ele passou, viu que o piso estava todo cheio de lama, tudo baixo, se deitou no chão em forma de tapete para que o Buda passe e não se sujara, e aí nesse momento Sumedha pensou que queria ser um Buda como Dipankara. Aqui está a foto, Essa história existe. Nos discursos narra, o Buda Gautama narra essa encarnação como Sumedha. E Dipankara, o Buda físico, escutou os pensamentos de Sumedha e aceitou os votos e relatou que num futuro distante ele seria um Buda, conhecido como Sakyamuni, sábio dos Sakyas, que foi a encarnação do Buda Gautama. Como Sakyamuni, aquele que a gente conhece, que renunciou também a seu reino, a Kapilavastu, e encontrou sua iluminação no árvore Bo, na árvore Bo. Sakyamuni foi, e se chamava Gautama. Sumedha, que foi Gautama, tomou os votos naquela época para se transformar num Buda. Junto ao seu irmão espiritual, o Senhor Maitreya, esses votos são conhecidos como os votos do Bodhisattva, os votos do renunciante. Todos nós, nosso ser em algum momento vai chegar ao grado de iniciação e todos chegaremos a ser Budas, esclarecidos, iluminados. E para isso, temos que aceitar esses votos, que aqui estão. Eu vou colocar para vocês. Aqui tem a foto do Buda Gautama como ser já logos planetário, porque além de ser um Buda, hoje em dia ele é nosso logos planetário, a máxima autoridade do nosso governo divino, e vemos de lado ao Senhor Maitreya, que hoje é actual Buda da Terra, Maitreya. E o Buda, que era Gautama, passou a ser o nosso logos planetário, como se fosse nosso presidente no reino espiritual. E esos votos cada um pode assumir se realmente quer
assumir esse voto e futuramente se tornar um bodhisattva, um renunciante, né? E está escrito em primeira pessoa. Se vocês quiserem fazer junto comigo, podem fazer, né? Primeiro voto, em primeira pessoa, né? Eu sou procurando a salvação de todos os seres sensíveis. Eu sou transmutando todos os desejos que me atam à terra e à roda de reencarnações. Eu sou compreendendo, praticando e comunicando o ensinamento interno a todos. Eu sou colocando aos demais na vivência que conduz à iluminação. Eu sou fazendo ascender todos os seres antes da minha ascensão, né? Esses são os votos, não em primeira pessoa falando eu sou, mas aceitá-los internamente já é algo de cada um, é pessoal isso daqui. No serviço que vamos fazer agora, fala, devemos pregar a verdade e nunca ter o punho fechado com alguma coisa oculta, que seria a mão fechada de um instrutor que oculta a luz, né? Esse seria o significado. Contraditoriamente, a mão fechada é a mão aberta, né? Temos que dar a instrução com a mão aberta, coordenar, facilitar, que o ensinamento circule, jamais se debe cobrar por un ensinamento que nos leve a transitar esta vivencia interna, sea dando, presenteando libros, comunicando de boca en boca a los amigos, a familia, no se debe ocultar nada. O facilitante, o facilitador debe reconocer los erros a los estudiantes y sacudir a conciencia, falar. Esto no es así. Si você está en esta postura, va a te levar a cometer estos actos que va a tener unas consecuencias. Falar. Ter esa confianza de facilitador y estudiante. Poderse sincerar. Que el estudiante no se ofenda, ¿no? Que aceite. Alguien que ya también está transitando a misma vivencia interna y aprendió algunas cosas, ¿no? Y a superar las faltas, no se ofender. Con a mão aberta se visita as cárceres, os hospitais, os bairros mais necessitados para levar o ensinamento, levar o Dharma, né? Levar a instrução e tirar as pessoas do sofrimento, dos problemas, né? Movidos sempre pela compaixão infinita. Sempre ter esse amor, né? Aos outros que estão sofrendo e fazer alguma coisa. Levantar, né? A nosso irmão e tirar as pessoas da angústia, da depressão, da doença, da ignorância, do ódio que a maioria das pessoas tem dentro. Também no serviço, o discurso do Buda fala, se alguém afirma ser um guia ou dar instruções a um grupo, está enganado, pois ninguém guia nem dirige um grupo, né? A gente mesmo temos a metafísica, não é uma organização, não somos importantes com um grau assim de que o estudante tem que abaixar a cabeça, somos todos iguais. Ensinamento e ensinante. Quando alguém está facilitando um ensinamento iluminador, neste momento é um mestre. Mesmo assim, tem que negar essa condição de superioridade, né? De ser mestre e estudante. Outro estudante do senhor Gautama, chamado Subhuti, porque ele tinha um monte de estudantes, Ananda. Subhuti, um estudante do senhor Gautama, perguntou para ele: você é um iluminado, alguém importante porque dá o ensinamento? E o senhor Gautama respondeu: quero que você saiba que eu não sou ninguém por dar o ensinamento. Eu não existo. E Rubén nos diz que se o próprio senhor Gautama se negou a si mesmo como mestre,
Imagine si no deben se negar os simples mortais que comunican o ensinamento interno, né? Se negar como o cargo de un mestre, mas o estudante también debería respeitar o facilitador, né? O a pessoa que está instruindo você. También dice, apóyense en sí mismo y no en cualquier soporte externo, soporte externo. Apoyarse en su propia luz, la conciencia interior, confiar en su poder espiritual y no buscar esa luz en cosas externas, que hoy está tan de moda, todo que es externo, que alguien venga y faça reiki para você, que te leas cartas o tarot, limpieza tus chakras, borra de café y tantas cosas que hoy son externas, que no te elevan a ese conocimiento interno, a você descubrir quién você realmente es como esencia divina. También dice, busquen la libertación na verdade y no pesan auxilio a ninguém além de vocês mesmos, una vez que se clarifican, ¿eh? Até aí vocês podem ser orientados por un facilitador, por seu facilitador, que pode dar una sugestão do que você pode fazer, mas nunca mandar, na vida dos estudantes. A luz y a verdade residen dentro de cada ser humano, mas eso no significa ignorar o ir contra a religión, os facilitadores, os gurús, os profesores, as escolas espirituais ou os libros, que son o combustível para acender esa luz interior y permitir que cada uno sea una lámpara para sí mismo. O fato de a lâmpada ser luz não pode negar o combustível que a alimenta. Se o fizer e for contra o combustível, ela se apagará, né? Não sei se vocês compreendem isto, que mesmo que você se clarifique, você não pode ignorar, não pode negar ese combustible que fez con que su luz se acenda por dentro, ¿no? Que en este caso sería un maestro, un facilitador, un libro de ensinamento espiritual, a su religión. Virgínia, Oi. deixa eu abrir um parênteses aqui. Sim. Essa aula de hoje está me lembrando muito quando eu fui para a metafísica. Porque na época eu trabalhava numa escola e as coisas lá não estavam legais, sabe? O ambiente, tudo. Aí eu comecei a passar na Maria Cristina, daí ela me falou dessa luz minha, que era para eu acender a minha luz, que lá naquela escola que eu estava trabalhando, estava tudo tumultuado, estava muito tenso, as pessoas estavam todas perdidas lá dentro. Ela falou, vai lá, acende a sua luzinha, que você vai ver que você acendendo a sua luz, e depois vai dar um clarão naquela escola e tudo vai ser como um amanhecer, vai ficar tudo bacana lá. E aí ela me indicou a metafísica. Sim. Ela falou para mim, você está precisando de acender essa luzinha que você tem dentro de você, que está quase apagando. Aí ela me falou, olha, tem a metafísica que eu frequento, e aí ela falou assim, olha, escreveu num papelzinho, escreveu metafísica, Saint-Germain, e começou a escrever várias coisas, e falou para mim, vai lá, procura esse caminho, que você vai ver, você vai ver como que vai abrir essa luzinha que está quase apagando, que ela deve ter visto essa luz dentro de mim, mas ela viu que estava quase apagando, né, pela época, porque eu estava passando na escola, tudo. Aí ela me indicou a metafísica. E aí eu fui e cheguei lá, me identifiquei, eu vi com aquele ensinamento que você passava, né, que passa até hoje, eu vi que eu podia melhorar muita coisa, que eu podia acender essa luz, falar mais comigo, me ouvir mais. E foi quando eu comecei a metafísica. Así es, Então, o que a gente está falando de ser como aqueles fósforos que van ascendiendo otros fósforos, ¿no? Acender a luz en otras personas, comunicando de alguna forma, porque no somente
a gente um facilitador dando aulas tradicionais como a gente está dando, seja online, presencial, sino também do dia a dia, ir falando para as pessoas que a gente encontra, que como nada é casualidade, você colocar a sementinha, né? A sementinha dessa conexão que tem esse ser com sua personalidade e poder se descobrir também como seres divinos, né? E ir fazendo a nossa parte. Depois, como fala aqui, a gente é o dedo, né, que assinala o sou. Depois a pessoa se transforma o sou se ela quiser ou não, né? Foi o que Livre-arbítrio. aconteceu quando Sim. quando ela falou da metafísica. Eu tinha dois caminhos, né? E conhecer e seguir, né? Ou eu chegar lá e falar, não é para mim, não gostei e tal. E aí eu estou até hoje, né? E parece que não, mas eu aprendi muita coisa quando você faz a pergunta que a gente às vezes nem participa, mas a gente talvez fica, sei lá, eu não tenho vergonha de falar, mas às vezes fico um pouco até insegura do que eu vou responder se está dentro. E qual é o problema? É melhor falar. Foco, eu sou muito perder o foco. Às vezes eu quero o que eu tenho para falar é aquilo, tá certo, não está tão errado. Mas eu acabo me perdendo e acabo desviando, falando uma coisa às vezes não tem nada a ver. Mas é onde eu fico um pouco mais insegura. Mas esses são os vértices da nossa mente que te levam à insegurança. Aí aparecem esses monstrinhos, sabe? Não vou conseguir, tenho vergonha de falar, vou falar besteira, vou me desviar. Mas as crianças, temos que ser como as crianças. Quando você pergunta para a criança, ela não tem medo, ela fala. Fala, erra, dá risada. Espontâneo, né? É espontâneo. Espontâneo dela, Se você vai tomar um café com uma amiga e tua amiga te pergunta... você quer um café com leite ou você quer café ou cappuccino? Você vai ficar muda? Não, você é obrigada a responder. Da mesma forma, entre nós, que somos amigos já depois de tanto tempo, quando deixam em silêncio, é ruim demais, porque parece que a pessoa não tem interesse de estar com você, de participar na aula, né? E é importante, porque as aulas se constroem entre facilitador e estudantes, porque uma coisa vai levando a outra, e vai errando, e vai esclarecendo, e esclarece para outras cabecinhas que também estão com a mesma dúvida, mas se ninguém quer falar, porque não quer falar para não errar, aí continuamos dormindo na ignorância. Vos ficar quietinha. Quem é que aprende é quem mais questiona, mais pergunta, mais fala, né? Mesmo se equivocando. Aqui todo mundo erra, né? Eu também erro e não sei coisas, mas é importante se comunicar. E toda vez que você está falando agora hoje da luz interna, essa luzinha, aí eu não deixo de esquecer e até ser grata, né? Porque essa luzinha, quem acendeu em mim foi a Maria Cristina. Depois eu fui conhecer você, aí acabei de me acender com os aprendizados com você, né? E depois comentei com a Fátima, aquela minha Fátima amiga, aí expliquei, estou indo na metafísica e tal. Aí ela falou, nossa, vó, é tudo que toda a bagagem que eu carrego desde a minha mãe, tal. Aí ela começou a ir também. Então, quer dizer, uma luzinha foi acendendo outra luzinha, né? Esse é o sentido. E aí a importância da gente se comunicar, da gente, às vezes, levar alguém para mostrar esse caminho. Essa luz é uma luz que se acende, é como você falou. Aí se vai a se acender, crescer, despertar essa luz, está em cada um, né? Na consciência de cada um. Pelo menos falar para outros que se a gente decide de não querer seguir com este ensinamento interno, pelo menos abrir o caminho dos outros, né? Vamos continuar. Ao pensar e raciocinar, as reflexões devem ser consideradas de tal forma que possam eliminar o sofrimento deste mundo que é produzido pelos pensamentos. Esto que diz é o discurso de Gautama. Os pensamentos negativos, que producen todas as coisas negativas que acontecem nas nossas vidas. Precisamos eliminá-los, e o primeiro que a gente aprende na metafísica é a lei de mentalismo, o pensamento positivo, né? O primeiro, manter a atenção no pensamento positivo, ser positivos. Sempre pensar que algo bom vai acontecer. A ver. Espera lá que se me foi. Continua falando o discurso de Gautama, entrem na senda. Ali
fluen as fontes curativas que saciam toda a sede. Ali desabrollam as flores eternas que alegremente cobrem todos os caminhos. Ali as horas passam mais rápido e com felicidade. Entrar na senda do conhecimento interno e seguir, mesmo as aparências que tem que transmutar e superar. Rubén Cedeño nos diz que más valioso que una joya con diamante o un colar de pérolas es formar parte de un grupo de ensinamento interno y ter alguien que explique o Dharma, que sería o ensinamento, ¿no? Para conhecer e praticar dito ensinamento. É o mais valioso que a maior joia e a maior riqueza do mundo. Participar de um grupo e ter un facilitante, un facilitador que possa transmitir este ensinamento. E que vocês pratiquem, né? E que nós, eu também, que pratiquemos esse ensinamento. Continua falando no discurso: den e recebam generosamente, mas não se apropriem dos bens de ninguém por inveja, violência ou fraude. Não mintam, não caluniem. A verdade é a manifestação da pureza interior. Nesto que está sempre ser generosos, sempre dar sin esperar o fruto da ação, ser puros, ser simples, dar, o impulso de dar, de ajudar, de ver, de melhorar a vida dos outros, e não ser uma pedra no caminho dos outros. Ser puros de corazón. En esto que fala, no se aproprien dos bens de ninguém, encontré esto que dice, no espere nada en troca, no esperar. A maioria das pessoas dan para esperar que o outro te devolva, Faça o que você sabe fazer de melhor com sua bondade, com seu amor, com suas qualidades e com suas atitudes. Pois quem não valoriza tudo isso o perde. Não importa que o outro não valorize o que você dá, o que você faz pelos outros. Você vai aumentar esse bem. E o outro que não valoriza vai perder. Em algum momento, isso se vai cortar na vida deles. Até aprender a agradecer e a valorar. E coloquei essa foto, tanto que quantas famílias têm problemas na hora da herança, da herança familiar. Que rouban as coisas dos irmãos, dos parientes, que mentem, que brigam para ver quem pega mais dinheiro, que era do seu pai. É um desastre isso daí. É o que está falando o Buda, não briguem, não caluniem, den e recebam, tudo na justa causa, Não peguem coisas que não te correspondem e também deixem que os outros peguen algo que não corresponda por direito de consciência. Tudo o caminho do meio. Den os primeiros passos pelo óctuple caminho, vivendo com pureza, com humildade, com paciência e compaixão, e amando todos os seres humanos como a si mesmos, pois o mal é consequência do mal praticado, e o bem procede do bem praticado no passado. É importante esto, de amar a todos. Causa y efecto. ¿Hoy? Essa lei causa e efeito, quando diz a lei de causa e efeito. Bem praticado no passado e o mal também praticado, Isso. A gente hoje é o resultado de nossas ações do passado, sejam boas ou não tão boas, As coisas ruins que a gente está pagando, foi um frutinho lá no passado que a gente gerou que não era positivo, E é hora de transmutar, recomeçar, e fazer as coisas direito, bem. Sim, Eris? Às vezes, quando acontece coisas assim na minha vida, eu penso assim, nossa, que eu fiz errado, o que está acontecendo isso comigo? Porque é assim, eu falo,
que estou fazendo alguma coisa errada, porque quando as coisas começam a se travar, e às vezes fico assim um pouquinho desconcertada, depois eu penso, eu estou fazendo as coisas erradas, porque senão não estiver acontecendo isso. E aí eu volto a me acalmar, a estudar, já com a ler um livro, e entender o que está acontecendo por minha causa, alguma coisa eu fiz errada. E a gente não pode ficar se culpando a vida inteira. Tá bom, fiz uma besteira no passado, se encontro causa, ótimo, se não, não importa, transmuta, vai para frente, passa essa escada, vai subindo, os degraus. E não fiquemos no remorso, na culpa, ai, sim, eu fiz, que... Nada, vai para cima. Esse óctuple, que demos o primeiro passo pelo óctuple caminho, são, que já estivemos estudando ele, o nobre óctuple caminho, somente vamos fazer a leitura, né? Correto pensar, correto falar, correta ação, correto modo de vida, correta compreensão, correta observação, correta meditação e correto esforço, que seria as atitudes, pensar positivo, falar positivo, agir positivo, trabalho positivo, compreensão positiva, observação positiva também, meditação e esforço positivo, né? Entrar por esse caminho, o caminho, né, do óctuple que nos leva a nossa ascensão. E foi um dos ensinamentos mais importantes do Senhor Gautama Buda. Agora, vamos começar com este serviço que se chama Seja uma Luz para Si Mesmo, de Siddhartha Gautama, com a versão de Rubén Cedeño. Lembram que tem guia e tem grupo. Eu vou fazer tudo, vocês fazem em voz alta, sempre no silencioso, mas na sua casa em voz alta, a parte de grupo, né? A consciência, vamos ler, prestando atenção no que estamos decretando e falando. Vou colocar a chave tonal de Amida Buddha, que é a luz infinita do esplendor sem limites, para começar. Seja uma luz para você mesmo. Devemos pregar a verdade sem distinguir entre ensinamentos ocultos e públicos. Quando se trata da verdade, jamais devemos ocultar algo que esteja escondido. Se alguém afirma ser um guia ou dar instruções a um grupo, está enganado, pois ninguém guia ou dirige um grupo. O corpo só está verdadeiramente bem quando imerso em meditação fervorosa, abstraído do mundo material. Sejam luz para si mesmos. Apoiem-se em si mesmos e não em qualquer suporte externo. Permaneçam firmes na luz das suas próprias lâmpadas. Busquem a libertação na verdade e não peçam auxílio a ninguém além de vocês mesmos. Já que moramos no corpo, devemos vencer os desejos que dele surgem, pois, embora estejamos expostos a sensações, devemos diluí-las. Neste mundo, a dor provém das sensações. Ao pensar e raciocinar,
As reflexões devem ser consideradas de tal forma que possam eliminar o sofrimento deste mundo, que é produzido pelos pensamentos. Aqueles que agora ou depois sejam luz para si mesmos e buscam a libertação na verdade, sem pedir auxílio externo, alcançarão a iluminação. Entrem na senda. Não há maior dor que o ódio, o sofrimento, o engano, a paixão e as sensações. Entrem na senda. Está bem avançado aquele que vence os vícios que o dominam. Entrem na senda. Ali fluem as fontes curativas que saciam toda a sede. Ali desabrocham as flores eternas que alegremente cobrem todos os caminhos. Ali as horas passam mais rápido e com felicidade. Mais valioso que joias é o tesouro do conhecimento das leis universais. Sua doçura supera a do mel. Seus deleites superam todo prazer. Não temam, sejam compassivos e não impeçam nem ao minúsculo ser no caminho da libertação. Deem e recebam generosamente, mas não se apropriem dos bens de ninguém por inveja, violência ou fraude. Não mintam, não caluniem. A verdade é a manifestação da pureza interior. Abstenham-se de drogas e bebidas que perturbem o ânimo. Iluminem suas mentes. Aqueles que não conseguem romper as correntes opressoras dos sentidos, cujos pés são fracos demais para trilhar o verdadeiro caminho, devem disciplinar sua conduta para que todos os seus dias na Terra sejam vividos virtuosamente, praticando obras de caridade, mesmo que hesitantes, devem dar os primeiros passos pelo óptuple caminho, vivendo com pureza, humildade, paciência e compaixão, e amando todos os seres como a si mesmos, pois o mal é consequência do mal praticado, e o bem procede do bem praticado no passado. Agindo dessa maneira, o ser humano se liberta da sua personalidade, auxilia o mundo, aumenta sua felicidade na próxima vida e avança em sua perfeição. Aquele que deseja entrar no estado de paz do Nirvana e buscar o seu bem-estar deve viver retamente, ser gentil, permanecer pacífico e sem vaidade, viver satisfeito, ser fácil de sustentar, possuir o mínimo de atividades e bens mundanos, ter os sentidos sob controle, ser prudente, não ser sem vergonha, não ter apego a nada, nem à família. Não deve cometer a menor falta que poderia ser censurado pelos sábios. É preciso garantir que todos os seres sejam felizes e seguros em seus corações, que todos os seres que existem, fracos ou fortes, grandes, médios, pequenos, magros ou gordos, conhecidos ou desconhecidos, próximos ou distantes,
nascidos ou por nascer, sem exceção, sejam felizes. É preciso garantir que ninguém engane, nem despreze outra pessoa em lugar nenhum. Que ninguém deseje o mal aos outros, com raiva ou malevolência. Assim como uma mãe ou um pai protege seu único filho à custa da própria vida, também devemos cultivar um coração ilimitado para com todos os seres, que nossos pensamentos de amor preencham o mundo inteiro, acima, abaixo e em toda parte, sem qualquer obstáculo, sem ódio, sem inimizade, seja em pé, caminhando, sentado, deitado e enquanto acordado, devemos cultivar esta meditação sobre o amor. Esta é a conduta mais elevada, sem cair em opiniões errôneas, sendo virtuoso e tendo alcançado a sabedoria. Eliminamos o apego aos sentidos e verdadeiramente nunca mais somos concebidos em um ventre. Aquele que não é gentil, quando questionado, que revela as falhas e omite as qualidades dos outros, que fala dos defeitos alheios sem restrições e de forma completa, e que também comenta a falta de nobreza e os defeitos, sem omissões ou hesitação, deve ser considerado uma pessoa ignóbil. Deve ser considerada nobre a pessoa que, questionada ou não, jamais revela as faltas alheias e omite, hesita, se contém e não dá detalhes ao falar dos defeitos de outras pessoas e fala do que é digno de elogio, sem omitir ou se calar sobre nada, de forma completa e detalhada. Uma pessoa nobre revela suas falhas tanto quanto questionada e quando não também. No entanto, quando interrogada e obrigada a responder, ela fala de seus defeitos sem omissão ou hesitação, de forma completa e detalhada. Quando uma pessoa nobre é interrogada, ela não revela o que é digno de elogio nela, e ainda menos quando não é interrogada. No entanto, quando questionada e forçada a responder, ela fala de suas próprias qualidades louváveis com omissões e hesitações, de forma incompleta e sem detalhes. Obrigado, Pai, porque assim é. Essa é a última parte do serviço. Muito obrigado. Lembrem de que as atividades se sustentam com a contribuição amorosa e generosa de todos nós. E se quiserem contribuir, vocês podem entrar em contato comigo. E que esse bem se abençoe e se multiplique nas suas mãos, nas minhas mãos e em todo o nosso grupo de ensinamento espiritual. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus.